amigos, irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor Carlos, pela misericórdia, porque eu sei de onde Deus me libertou, só Ele poderia fazer, né? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E eu quero deixar uma palavra que vai edificar a sua vida. E o tema da palavra é: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Em Romanos capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: portanto é pela fé, para que sede segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem tomado em conta, os que cremos naquele que, mortos, ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para os amados ouvintes que o nosso Deus, ele é fiel, que o nosso Deus, ele é poderoso, que Deus, ele ama o homem, que ele se preocupa com o homem, né? Deus não é um Deus indiferente. Eu quero dizer que Deus, ele se preocupa com você, ele quer te ver feliz. E ele queria ver Abraão feliz, né? Olha que ele já tinha abençoado muito Abraão. Abraão tinha uma esposa linda, uma esposa que o amava, que o respeitava, né? Abraão era rico, a Bíblia diz que era rico em gado, em prata, em ouro. Abraão, ele tinha muitos bens, né? Deus abençoou muito Abraão, mas lhe faltava uma coisa, lhe faltava um filho. E ele, uma vez, ele questiona ao Senhor, né? Senhor, eu vou deixar toda a minha herança para o meu servo Damasceno? Né? E o Senhor falou que não. O Senhor falou que não. Porque Deus, ele tinha uma promessa com Abraão. Deus tinha um plano na vida de Abraão. E você que está me escutando aí, eu quero te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Que Deus, ele se preocupa com você. Aleluia. E na vida de Abraão havia uma coisa que para ele, aos olhos humanos, era impossível. Abraão era idoso, já tinha 75 anos, Sara era estéril. Mas para o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não existe impossível. Aleluia. Deus é o Deus do impossível. E a Bíblia diz, amado ouvinte, que Abraão, ele creu contra a esperança. Olha que a promessa, né, ele tinha 75 anos. Abraão esperou 25 anos. Mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Como está a sua fé? Mas sabe o que ele fazia, amado ouvinte? Abraão dava glória a Deus. Como está a sua fé? Nós temos que nos fortalecer na fé, né? Porque o campo de batalha é na mente, né? A Bíblia diz em 1 de João que a nossa fé é a que vence o mundo. Vai ser a sua fé em Jesus que vai vencer o mundo, que vai te fazer muito mais que vencedor. Abraão, ele creu contra a esperança, porque ele sabia em quem ele tinha crido, e Abraão, ele dava glória a Deus. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que é esperar com paciência, amado ouvinte? É esperar com tranquilidade. Quantas pessoas que falam: Senhor, tu não está vendo, Senhor? Senhor, eu dizimo na tua casa, Senhor.
Senhor, e tem que dizimar mesmo, né? Porque é ordenança. Senhor, eu vou para a tua casa. Senhor, eu tenho feito a tua obra. Irmão, Deus, ele está vendo tudo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que é um tempo para todas as coisas. Abraão, quando Deus fez a promessa, irmãos, Abraão tinha 75 anos de idade. E teve um momento aí nesse percurso, que a Bíblia diz que Abraão, ele ouviu a voz de Sarai, e deitou com Agar. Irmãos, ele arrumou um problema muito sério para ele, para a família dele. Até hoje, essa guerra aí, né? Porque o povo de Israel são descendentes de Isaac, e o povo árabe, descendente de Ismael. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Irmãos, temos que ter cuidado. Temos que esperar com paciência para não arrumar um problema. Abraão arrumou um problema sério, não só para a família dele, não, para a humanidade. Esses homens bombas aí, ó, não era plano de Deus, não. Foi permissão, né? Deus, ele permite. Mas a Bíblia diz em Gálatas, tudo que o homem semear, ele vai colher. Se Deus te prometeu uma esposa, espera com paciência. Se Deus prometeu que vai curar, espera no Senhor. Se Deus prometeu que vai abrir a porta, irmãos, não procura dar jeitinho, não. Não se corrompa. Espera com paciência no Senhor. Pastor Carlos, eu tenho que esperar fazendo o quê? A Bíblia diz em Hebreus, depois que o homem faz a vontade de Deus, aí ele alcança a promessa. Abraão, ele arrumou um problema, Deus, pela misericórdia, né, solucionou o problema dele, né, porque ele teve que dispensar, olha que dor, um filho, Ismael, já na sua juventude, acredito eu, que aproximadamente uns 16 anos de idade, ele teve que despedir Ismael para ter paz. Mas imagina a dor dele, irmãos. Aleluia. Mas Deus cuidou de Ismael, abençoou, fez dele flecheiro, prosperou. Aleluia. Amém. Mas eu aprendo com os erros e com os acertos dos homens de Deus na Bíblia. Então, se Deus te fez uma promessa, eu não sei qual é a promessa, mas nós servimos um Deus de promessa. Espera com paciência. Faz a vontade de Deus. Não desanima, não. Pastor Carlos já demorou tantos anos. Abraão esperou 25 anos. Josué e Caleb, 45. José, 13. O paralítico do tanque de Betesda, se não me falha a memória, 38 anos. Aleluia. Quantos anos você tem esperado a promessa? Porque vivemos no mundo, hoje em dia, né, do fast food, é tudo muito rápido. Você vai no restaurante, né? Tudo muito rápido. Mas com Deus não é assim. Deus, ele prepara o homem, ele forja o caráter do homem. Aleluia. Porque muitas coisas Deus, ele não te deu ainda, não me deu. É porque Deus está nos preparando. Não é porque ele é mau, não. Ele sabe quantas pessoas que recebem bênção de Deus e transformam a bênção em maldição. Né? Espera com paciência. Vai chegar o momento certo do Senhor cumprir a promessa. Pastor Carlos, está doendo. Eu sei que esperar no Senhor dói. Mas a Bíblia diz, a graça do Senhor, o Senhor falou para Paulo, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. E assim Deus está trabalhando. Enquanto não chega a promessa, Deus está te dando maturidade, Deus está me dando maturidade, Deus está acrescentando, Deus está tirando aquilo que precisa sair. Agora vai chegar o tempo. O Senhor falou para Abraão, né? Haveria alguma coisa impossível, Senhor, no tempo determinado. No tempo determinado, eu creio que há uma agenda celestial no céu. Lá está marcado o ano, está marcado o mês, está marcado o dia, está marcado a hora, os segundos da minha e da tua vitória. Mas, pastor Carlos, e se fizerem obra de feitiçaria, e se meus inimigos fizerem oração contrária, inveja, e se pelejarem contra mim? A Bíblia diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te ajudar. Só fica tu na tua posição, só obedeça a voz do Senhor, espera, faz a obra dele, creia, anima teu coração. Hoje Deus colocou esta palavra para você e para mim, anima teu coração, né? Abraão, ele não esperou desanimado, não. Outra coisa, ele creu contra a esperança, porque é muito fácil. O justo foi chamado para viver, não viver pelo que vê, foi pela fé. Ele não olhou para o amortecimento de vento de Sara, ele não olhou para ele, já envelhecido. Ele olhou para o Senhor. Olhe para o Senhor, né? Aleluia. Olhe para Deus,
Confia na palavra dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para ela ser cumprida. Deus não é menino. Deus não é homem para que minta. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Quando se passou os 25 anos, Isaac nasceu. E foi, Isaac significa riso, alegria. E ele desfrutou do seu filho. A promessa virá, Satanás querendo ou não. O que há de vir virá e não tardará. Anima teu coração. Deus é contigo. Deus te abençoe. Deus está gerando o teu Isaac. E quando ele nascer, aquilo que é impossível, seja a casa própria, a empresa, eu não sei o que Deus te prometeu, o ministério, mas dê culto de ação de graça em nome de Jesus. Você acabou de assistir Mensagem da Palavra de Deus com o Pastor Carlos. Igreja, Ministério, Palavra Rema, Congregação do Valqueiro. Direção, Carlos Duarte. Edição e roteiro, Pastor Jorge Gomes. Direção geral, Pastor Carlos. E paz da parte de Deus, nosso Pai, pela misericórdia de Deus, eu sou o Pastor Carlos, pela misericórdia, porque eu sei de onde que Deus me tirou, só Ele podia fazer. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou te convidando para você visitar os nossos cultos, né, presenciais. Nós temos a nossa matriz, que fica em Sulacap, na rua Heitor de Amorim, 147A. Lá nós temos culto terça, quinta e aos domingos. Terça-feira, das 19h30 às 22 horas. Quinta-feira, das 19h30 às 22 horas. E aos domingos, das 19 horas às 21h30. E nós temos a nossa primeira filial aqui na rua Imbiri, 36, né, Bento Ribeiro, próximo à Praça do Valqueiro. Aos domingos, das 19 horas às 21h30, temos escola dominical, das 9 às 10 horas, aos domingos, só na Igreja do Valqueiro. E temos consagração em 15 dias, de 9 às 12 horas.